Bom, pessoal, eu vou colocar aqui então o exemplo para vocês dos exercícios, né? Como é que eu gostaria que vocês respondessem. Você vai copiar, logicamente, a frase, e aí eu vou responder aqui, você vai ver mais ou menos o espaço, e aí na hora de você copiar, deixa as linhas ali suficientes para você poder fazer, tá? Então, eu vou colocar aqui uma frase simples, eu separei frases bem simples ali para vocês fazerem a análise sintática, e eu quero que seja feita a análise sintática de tudo que a gente viu até agora, tá? Então, eu vou começar aqui, por exemplo, com uma oração simples. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, encontrar o verbo da frase, a ação. Aqui, no caso dessa frase, é pedir. Eu já posso vir aqui, fazer assim uma sublinhadinha e deixa ali que eu sei que esse aqui é o verbo. Já ponho um V de verbo porque eu sei que eu vou depois terminar a classificação dele. Quem pediu ajuda? A menina. Então, a gente passa assim essa caixinha. Aqui, nos termos do sujeito, menina é o meu núcleo. Então, você vai colocar NS e vai classificar esse sujeito, um núcleo, o sujeito é simples. Pode usar essa sigla sim, tá bom? A gente ainda não viu nada sobre adjunto adnominal, então acabou aqui a análise do sujeito. O que sobra na frase, a declaração sobre esse sujeito, é o nosso predicado, tá? Volto lá no verbo, pedir. Quem pede, pede algo a alguém. Tem algum desses elementos aqui na oração? Sim, a palavra ajuda, né? Quem pede, pede algo. Então, esse verbo aqui a gente viu que ele é transitivo, porque precisa desse complemento, desse algo. Ele se liga nesse complemento sem preposição, então ele é um verbo transitivo direto. E esse objeto aqui, esse complemento, a gente chama de objeto direto, e lembrando que isso aqui sempre é igual, tá? Uma vez que o verbo é de ação seguido do seu complemento, o predicado é verbal. Beleza? Vou colocar outro exemplo. Nesse exemplo simples, agora eu troquei a cor da caneta, estávamos cansados. A gente tem, então, aqui um verbo. Qual é o verbo? Estávamos, tá? Quem estávamos? Nós. Tá aparecendo nós? Não. Então, eu vou passar a caixinha em toda a frase. Aqui, antes da caixa, eu sei que é um sujeito oculto, né? Porque eu sei identificar a pessoa, é o nós. Então, eu já escrevo aqui. Estávamos é o verbo e nós já falamos que estar é um dos verbos de ligação. Então, eu uso a sigla VL. Cansados é uma característica do nós, do sujeito? Sim, é uma característica. A gente chama isso de predicativo do sujeito. Uma vez que o verbo é de ligação seguido de um predicativo do sujeito, esse predicado é nominal. Usem essas siglas, tá? Mais um exemplo. Entregou-me as chaves. O verbo aqui é entregar. Quem entregou-me? Eu sei, pode ser ele, pode ser ela, pode ser homem ou mulher? Sim. Eu consigo definir? Não. Então, eu sei que é um sujeito indeterminado. Eu sei que isso aqui tudo é o predicado e que existe um sujeito indeterminado. Não se esqueçam de ir pelo menos até o D, porque se você não colocar o D, eu vou achar que é inexistente. Bom, entregar é o verbo e quem entrega, entrega algo a alguém. Então, esse verbo admite os dois objetos. Vamos lá, então. Tem a quem foram entregues e o que foi entregue? Tem. Entregou o quê? As chaves. Tá aqui o objeto que é direto. A quem? A mim. Ó, entregou-me. Esse é um exemplo onde o pronome oblíquo é utilizado como objeto. A quem? A mim. Então, eu tenho aqui os dois objetos, verbo transitivo direto e indireto, ao mesmo tempo, tá? Esse predicado é verbal por eu ter verbo de ação mais os complementos desse verbo. Mais um exemplo. Anoitece na cidade. Nesse exemplo, a gente tem o verbo anoitecer, e é um verbo que fala sobre a ação da natureza. Então, a gente já sabe que quando isso acontece, eu não tenho sujeito nessa frase. Quem anoitece? O dia anoitece? A noite anoitece?
Então, a gente diz que quando o verbo ele expressa a ação da natureza, esse verbo não tem, essa frase, desculpa, não tem sujeito. A gente chama de oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tanto faz, tá? De chamar de oração sem sujeito também. Bom, a gente sabe que isso aqui tudo é o predicado, que esse aqui é o verbo anoitecer, é uma ação da natureza, então um verbo de ação. Anoitece. Quem anoitece, anoitece algo? Quem anoitece, anoitece alguém? Não. Então, eu não consigo colocar objetos para esse verbo. A gente considera, então, esse verbo como intransitivo. Nós não repassamos, não estudamos ainda, vamos estudar agora, esses termos aqui. Esse termo aqui, por exemplo, é uma circunstância de lugar, que a gente viu lá no 7º ano, que era advérbio, e que em análise sintática a gente chama de adjunto adverbial. Se você souber e quiser colocar na frase, pode pôr, mas não é obrigatório daí fazer essa parte aqui, tá? O predicado é verbal porque eu tenho um verbo de ação, mais uma palavra que acompanha, que serve de argumento, que serve de circunstância para o verbo anoitecer. Os alunos obedeceram à professora. Vamos achar o verbo obedecer. Beleza, sei que esse aqui é o verbo. Quem obedeceu à professora? Os alunos. Então, eu sei que esse aqui é o sujeito. Quantos núcleos? 1. A palavra mais importante é alunos. Se eu tenho um núcleo, o sujeito é simples. Obedeceram à professora é a declaração sobre os alunos, sobre esse sujeito. Portanto, chamamos de predicado. Obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. O verbo obedecer, ele exige a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Esse a que o verbo exige sempre tem que vir com ele. Quando a palavra da frente é masculina, eu vou juntar esses dois aqui e vai virar ao. Quando a palavra da frente é feminina, eu vou juntar os dois e para não ficar a mais a gente coloca o acento grave e isso se chama crase. Portanto, quando você observar que existe aqui uma crase, isso é um indício forte de que esse verbo é transitivo e é indireto, porque precisou de preposição para se ligar no seu complemento. Opa! Objeto indireto. Esse predicado é verbal. Beleza. Vamos supor que aqui tivesse a palavra obedeceram felizes à professora. Esse predicado mudaria para verbo nominal, porque agora nós temos uma palavra que é característica do sujeito e aparece depois do verbo. E uma vez que eu tenho verbo de ação, característica do sujeito, esse predicado muda para predicado verbo nominal. Bom, acho que vocês têm aí uma quantidade de exemplos suficiente para ajudar vocês a fazer o exercício. Usem, então, essas siglas aí que eu falei. SS para sujeito simples, SC para sujeito composto, SO, né, para sujeito oculto, e daí você sempre vai pôr o igual, e aí ou vai pôr o nós, ou vai pôr o eu, ou vai pôr o tu, ou vai pôr o vós. Sujeito indeterminado, sujeito inexistente. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo de ligação. É isso. Predicativo do sujeito. Então, utilizem essas siglas aí, tá bom? Muito bem, pessoal. É isso. Bom exercício para vocês. Beijo e até a próxima.